A educação liberal é a libertação da vulgaridade. Os gregos tinham uma bela palavra para vulgaridade. Eles diziam apeirocalia, falta de experiência em coisas bonitas. A educação liberal nos oferece experiência em coisas bonitas. Num vídeo anterior eu relatei um pouco do meu início de processo de estudo em educação liberal a partir da coleção The Great Books of the Western World. E esse objetivo, esse projeto que eu estou chamando de reforma clássica, visa me inserir na educação liberal e desta forma fazer com que eu consiga alcançar a excelência humana. E talvez você esteja se perguntando o que é uma educação liberal. E aqui talvez eu vou resgatar um dos discursos ou um dos textos mais clássicos quando falamos em educação liberal, que foi transcrito a partir de um discurso do Léo Strauss em um término de um curso lá em uma faculdade dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui se eu consigo resgatar aqui qual foi a faculdade. Está aqui, discurso proferido na 10ª cerimônia anual de graduação do Programa Básico de Educação Liberal para Adultos, em 6 de junho de 1959. Então, o Léo Strauss ele responde essa pergunta: o que é educação liberal? Eu vou trazer aqui alguns pontos desse discurso, dessa fala do Léo Strauss, para a gente entender um pouquinho o que seria essa educação liberal. Deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado, que eu estou com calor. Então, o que é educação liberal? Durante o texto, o Léo Strauss ele vai trazendo muitos conceitos, muitas frases sobre o que é educação liberal. E, resumidamente, a educação liberal é a educação em cultura, entendida como o cultivo da mente. Ele traz esse paralelo. Se cultura originalmente estava ligada ao cultivo do solo, modernamente nós temos essa analogia em que educação liberal, em que cultura é o cultivo da mente, assim como, analogamente, a agricultura cultiva o solo. E esse cultivo intelectual ocorre por meio do estudo cuidadoso das grandes obras deixadas pelas maiores mentes da história. Essas grandes obras nós vamos seguir no nosso projeto Reforma Clássica a partir da seleção, da edição, da coletânea Os Grandes Livros do Mundo Ocidental. Então, o objetivo não é a simples transmissão de conhecimento, mas a formação de um ser humano culto. A educação liberal visa a excelência humana. Então, a educação liberal não tem como objetivo, como eu falei até no vídeo que eu vou deixar aqui no card, um tecnicismo, uma profissão. Pelo contrário, a educação liberal tem o objetivo da formação de um ser humano culto. O segundo ponto, que eu resumo aqui do discurso do Léo Strauss, é o papel das grandes obras. Então, como esses verdadeiros mestres são raros e quase nunca estão acessíveis, a educação liberal se realiza através dessas obras escritas por essas grandes mentes. Então, o aluno consegue se aproximar da sabedoria por meio da leitura cuidadosa, ajudado por professores mais experientes, porém também aprendizes ou professores, ou não necessariamente professores, mas alguns estudiosos, que já são um pouco mais experientes. Então essa troca é importante, porque a gente precisa ter uma leitura cuidadosa destas grandes obras, e muitas vezes o caminho solitário e sozinho de leitura dessas grandes obras podem nos gerar alguns vícios no próprio aprendizado do texto ou enormes dificuldades. Ponto 3, a educação liberal não é doutrinação. Então, o Léo Strauss ele vai falar que essas grandes mentes elas divergem entre si em vários temas essenciais. O que impede dessa maneira de a educação liberal ser uma doutrina fechada. Então, muita gente acha que educação liberal
é uma ideologia. Então eu vou ler os grandes clássicos, toda a tradição intelectual, então eu vou ser, sei lá, e vem as classificações burras, né? Eu vou ser um conservador, eu vou ser um progressista. E a educação liberal não tem a ver com isso. A educação liberal, ela não é essa doutrina fechada. Ela exige que o estudante desenvolva a capacidade de julgar sem presunção, com modéstia, com abertura para aquele texto que está sendo exposto. Isso eu aprendi muito na minha graduação de filosofia, e um dos professores que mais me marcaram na graduação de filosofia foi o Gustavo França, em que ele traz esse espírito e essa abertura para uma dúvida, para um julgamento sem presunção, para uma modéstia em relação ao texto que está sendo trabalhado, principalmente em relação a autores que a priori eu não concordo, como por exemplo Karl Marx, né? Então, que é um autor que eu não concordo. Então, como é que eu chego para ler o texto do Karl Marx? Então, esse julgar sem presunção é importante para o processo de educação liberal. Ponto 4. O problema da relativização da cultura. Então, a palavra cultura tornou-se vaga e banalizada na modernidade, diz Léo Strauss, aplicada a qualquer grupo ou hábito social, né? Então, a gente tem uma cultura preta, a gente tem uma cultura branca, a gente tem uma cultura afrodescendente, a gente tem uma cultura do rap. Então, tornou-se um termo muito vago. Isso compromete a ideia de que a cultura, no sentido nobre, tem valor formativo e orientador, o que acaba caindo até nesse problema da relativização, né? Então não se teria uma cultura elevada ou uma verdade absoluta. Ponto 5, a educação liberal e democracia. A gente também comentou um pouco sobre educação liberal e democracia a partir do ensaio do editor da coletânea que a gente está lendo, do Robert Hutchins. E aqui o Léo Strauss ele ressalta isso também. Ele vai dizer que na democracia moderna, a cultura de massa prevalece. Ou seja, a cultura de massa ela é superficial, ela é rápida e ela é voltada para o consumo. Então nós temos democracia, que seria o governo das massas, e nesse governo das massas nós temos a cultura de massa, que é o que efetivamente prevalece. Então não é difícil você observar isso na tua experiência prática que você vive. Então o que prevalece culturalmente falando? A cultura de massa, que é o que? Aquela coisa superficial, rápida, voltada para o consumo. É isso que está no hype, é isso que explode, né? É isso que nos influencia a maioria das vezes. E a educação liberal, portanto, é um antídoto a essa tendência de cultura de massa, superficial, rápida e voltada para o consumo, pois a educação liberal promove a profundidade, o esforço, a reflexão. Ela busca fundar uma aristocracia do espírito dentro dessa democracia de massas, e essa contraposição, esse antídoto é de extrema urgência, de extrema importância. Não sei se tu se sente chamado a isso, mas eu me sinto muito chamado a isso, né? Então ela busca fundar essa aristocracia, do espírito dentro dessa cultura de massa que infelizmente prevalece no nosso contexto atual. E aqui a gente tem, portanto, no ponto 6, o papel da filosofia. Então a educação liberal nesse sentido vai se aproximar da filosofia entendida como essa busca pela sabedoria. Embora nós não sejamos filósofos no sentido pleno, a gente pode amar a filosofia e escutar os grandes filósofos, promovendo um diálogo entre as grandes mentes, essa grande conversa da tradição intelectual. E isso nos aproxima da excelência humana. E o sétimo e o último ponto que eu destaquei aqui é em relação à humildade e ousadia. A educação liberal vai exigir uma modéstia diante do pensamento superior.
mas também uma ousadia para questionar as opiniões dominantes, inclusive as da própria época. É um exercício de liberdade interior, daí educação liberal, e resistência à vulgaridade do pensamento raso. Então a educação liberal é uma resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. É uma resistência à vulgaridade. Como eu falei no início, sobre a palavra vulgaridade, deixa eu voltar aqui ao texto do Leo Strauss. Os gregos diziam apeirocalia, falta de experiência em coisas bonitas. Então, se você sente-se chamado a sair dessa vulgaridade, vamos juntos, porque a educação liberal nos oferece experiência em coisas bonitas. A educação liberal é uma libertação da vulgaridade. Meu nome é Otton Sá, esse daqui é o meu projeto de autoeducação, que estou nomeando de Reforma Clássica, porque eu estou fechando os gaps do meu próprio processo educacional a partir dessa conversa com os grandes livros da tradição intelectual ocidental. Se você quer acompanhar o meu processo de autoeducação em cima dessa caminhada, inserindo-me na educação liberal, eu te convido a fazer a inscrição aqui no meu canal e acompanhar junto comigo esse processo. A ideia é que no final da leitura dessa coletânea chamada The Great Books of the Western World, eu me sinta ou eu me torne uma pessoa mais culta, eu me torne uma pessoa mais educada, porque estarei sendo exposto a esses grandes mestres da tradição intelectual ocidental. Então, eu te convido a fazer parte, a participar e a me acompanhar nesse projeto, de educação liberal. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.